Bom, a gente vai falar sobre a doença do disco intervertebral, ou também conhecido como hérnia de disco. Para a gente entender como essa doença acontece, o que ocorre, a gente tem que entender primeiramente a coluna vertebral. Bom, a coluna vertebral é basicamente formada por dois tecidos, o ósseo e o cartilaginoso. Estudamos isso na matéria de histologia. Bom, o tecido ósseo basicamente são formados pelas vértebras e o tecido cartilaginoso pelo disco intervertebral. E a junção dos dois, podemos ver aí uma coluna vertebral. Essa coluna vertebral é basicamente a coluna torácica, onde encontram-se as costelas. Bom, nos animais, assim como nos humanos, a principal função da coluna vertebral é dar sustentação ao corpo e permitir movimentos. Então, essa parte é muito importante. E qualquer coisa que aconteça irá atrapalhar muito nessa função de sustentação e também é uma parte do nosso corpo que também dá muita dor. Qualquer movimento que aconteça pode atrapalhar. A coluna vertebral de cães e gatos é composta por 30 vértebras entre cervicais, torácicas, lombares e sacrais. Isso sem contar as vértebras da cauda, as coxígeas, que variam entre 20 a 26. Bom, a parte que mais dá problema, assim, em relação à coluna vertebral se encontra na torácica e na lombar. As vértebras são ligadas entre si por ligamentos e pelos discos intervertebrais. Uma estrutura formada por duas partes, uma externa, chamada ângulo fibroso ou anel fibroso, formada pelo colágeno, e outra interna conhecida como núcleo pulposo, que tem uma textura gelatinosa e é constituída por substâncias como sulfato de condroitina, sulfato de queratina e aproximadamente 80% de água. Como acontece? Acontece quando o anel fibroso se parte e o núcleo pulposo sai do mesmo, pressionando a medula espinhal, causando assim disfunção na região. Com o passar dos anos, o anel fibroso e o núcleo pulposo perdem água, causando degeneração e perda de elasticidade do disco intervertebral, o que prejudica as funções de absorver os impactos e permitir mobilidade da coluna vertebral. Existem dois tipos principais da hérnia de disco intervertebral: extrusão e protrusão. Boa tarde, eu vou falar um pouquinho agora sobre o tratamento e os sintomas. Podemos falar também sobre o tratamento, sobre os fatores como fatores da idade, duração e também a gravidade dos sinais clínicos, que é achados neurologicamente, e estados físicos do animal, que serão determinados para a escolha do tipo de tratamento, que poderá ser cirúrgico ou clínico. E os sintomas, que existem diversos sintomas que mostram que o pet, o cachorro ou o gato com hérnia de disco, como dor, desequilíbrio em incontinência urinária e fecal também, perda de sensibilidade nas extremidades, e quando o problema se torna mais agudo, ele sofre paralisia. Aqui podemos também falar sobre a hérnia de disco em cães e gatos. É uma doença degenerativa. Ela pode ocorrer em qualquer disco C2, C3, a L7 a S1, sendo que quase 85% dos casos estão localizados na região torácica lombar. Podemos ver aí na imagem um raio-x. Aqui também podemos ver a ressonância de alguns pacientes com hérnia de disco. Na esquerda, a ressonância magnética de um cão com hérnia de disco. À direita também temos a ressonância magnética de um paciente humano que mostrava hérnia de disco no final da coluna. Aí na esquerda podemos ver, na ressonância da esquerda, podemos ver a extrusão do disco intervertebral com a compressão do medula espinhal no meio da coluna, que é o círculo demonstrado na compreensão na região T12 e 13.